do município de Frutal, aquela outra imagem que eu tinha mostrado, né? Aonde eu estou passando o cursor, dá para ver aqui uma manchinha preta? Eu não estou vendo o cursor, Aqui, professor. onde está o meu cursor, eu estou passando o cursor aqui, ó. No mapa, aqui no centro, tem um ponto preto. Tá, ok. Consegue ver isso? Deixa eu tentar ampliar essa imagem aqui. Ela está ampliando. Deixa eu descer. Pronto. Tá aqui. Tá vendo? Aqui ficou mais claro. Essa daqui chama-se Distrito de Frutal. Ou seja, eu tenho um município, eu tenho dentro de Frutal dois distritos. Eu tenho o distrito de Aparecida de Minas. Frutal é um município com 60 mil habitantes, né? Então eu tenho o distrito de Aparecida de Minas que tem em torno de 5 mil, 6 mil habitantes. Tem uma população de 12 mil pessoas mais ou menos no campo e o restante está aqui dentro. Então, o que que acontece? Esse distrito, que é coisa lá do começo do século XX, né? Isso daqui, na verdade, pertencia a um único município chamado Uberaba, depois foi sendo desmembrado. O distrito de Frutal já existia, então quando o distrito, o município ele se emancipa, o distrito de Frutal ele empresta o nome para o município de Frutal. E essa regra é válida para praticamente todos os municípios do Brasil. O que você pode encontrar na legislação municipal são nomes diferentes, mas em geral o que se utiliza é distrito. Então vocês, enquanto futuros gestores, ou para quem já está atuando, tem que ter clareza de que uma coisa é a cidade e que a outra coisa associada à cidade é o município. E que quando eu vou desenvolver políticas do ponto de vista público, eu tenho que considerar o que eu tenho na realidade urbana e o que eu tenho também na realidade rural. É um negócio extremamente complicado. A título de exemplo, daqui de Curitiba, eu já vou pegar aqui só para mostrar. Eu já volto aqui nessa tela porque é importante. Então, o que eu estou dizendo, olha, por definição, no Brasil, as cidades são as sedes político-administrativas dos municípios. Então, se eu pegar o município de Curitiba, lá em 1911, né, na época chamava-se distrito sede. Então, o município de Curitiba era constituído somente pelo distrito sede. Já em 1929, o território municipal subdividia-se em 6 distritos de paz. Eram eles Campo Magro, Nova Polônia, Portão, São Casimiro do Tabuão, Santa Felicidade e o distrito da sede, no caso, Curitiba. Ou seja, quando eu falo a cidade de Curitiba, né, esses distritos de paz depois eles vão sendo desmembrados em outros distritos. A gente hoje tem os chamados distritos regionais aqui em Curitiba, por exemplo, isso está lá no IPUC. Você tem os bairros dentro desses distritos, né? Mas se a gente for buscar a documentação na prefeitura, a gente vai encontrar em algum lugar aonde estava situado esse tal distrito de Curitiba. Deu para entender? É, parece, Sim. parece falar, isso é uma bobagem. Não, não é bobagem. A gente tem que entender um pouco dos conceitos, né? E por que eu estou colocando isso, gente? Porque quando a gente vai discutir planejamento urbano, que é um dos temas
da disciplina, muitas vezes ele acaba dando errado porque os gestores públicos não têm essa dimensão conceitual. Quer dizer, então, se você não tem a dimensão conceitual sobre o seu território, que é uma coisa básica, como é que você pensa na construção de políticas sociais? Diego, o Brasil é uma república federativa formada por... Sim, é 5.568. Eu falei que 5.572. Tá certo, Diego, você me corrigiu. Então, se você não tem clareza de conceitos que são básicos, né, é muito difícil de você pensar do ponto de vista profissional, técnico, de como é que você coloca a questão do planejamento urbano para rodar, né? Porque quando eu faço planejamento urbano, em certas circunstâncias, eu tenho que considerar a área rural também. Eu não posso tratar a área rural e a área urbana como se fossem coisas separadas, né? Numa dicotomia. Ou seja, a política pública, a depender do modo do que se trata a política pública, ela tem que contemplar a população que está aglomerada na cidade e como é que isso vai chegar também no campo. Porque eu tenho que lembrar que essas pessoas que estão no campo acessam a cidade o tempo todo, de alguma forma. Então elas também têm que ser ouvidas e contempladas, né? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Um outro aspecto importante introdutório, e que muitas vezes isso acaba sendo ignorado, é que parece que a cidade sai do estalar dos dedos, de deuses. Sempre vamos entender o seguinte, eu não sei se foi aqui nessa sala, se foi em outra sala, né? Quando eu vou trabalhando com a ideia dos alunos se apresentarem, hoje acabou não dando um tempo, eu atropelei a aula. Aluno ou aluna fala assim para mim, não, eu sou colaboradora de tal empresa, ou eu sou colaborador de tal empresa. Tá bom, eu te entendo, do fundo do meu coração. Só que como a gente diz lá em Minas Gerais, isso me dá uma gastura, né? Cada vez que eu escuto alguém falar que é colaborador de uma empresa, surge uma úlcera dentro de mim. Porque isso é uma estratégia, sobretudo a partir do advento, para quem está fazendo a disciplina de meio ambiente e sustentabilidade vai ter melhor clareza sobre isso, mas essa ideia de colaborador, ela surge de modo concomitante com toda a situação daquilo que a gente vai chamar de desenvolvimento sustentável lá a partir dos anos de 1980. Então a ideia de colaborador é a ideia, dentro da lógica do desenvolvimento sustentável, de que você, enquanto trabalhador, passa a ser parceiro da empresa numa causa única, que é a questão ambiental, né? E aí toda a dimensão do que é trabalho, categoria trabalho, ela some. Aqui nós não somos colaboradores, nós somos trabalhadores, né? Eu acho que a Márcia Cleci, para quem já teve aula com elas ou vai ter aula com elas, por exemplo, vão trabalhar aspectos do que ocorre hoje com a pejotização, né? Quer dizer, a galera que se torna PJ, que é mandada embora, né? E que a empresa obriga ela, para que ela possa manter um vínculo, ela abrir a sua empresa, né? Quer dizer, aí você fica com aquela noção de que você é um microempresário. Alguns conseguem alçar voos maiores, mas na maior parte dos casos é sempre uma precariedade da relação entre você e a empresa, né? A questão da uberização, né? Quer dizer, quantas pessoas que você pega o Uber, né? E eu adoro conversar com o pessoal de Uber para entender a história de cada um. Uma boa parte é tudo galera que perdeu o emprego, ainda mais nessa crise que nós estamos.
né? Então aquela ideia de colaborador, ela some quando a empresa entra em crise. Quando ela entra em crise, ou quando a taxa de lucro médio que ela tem, porque a taxa de lucro médio vale para todas as empresas, né? Isso é um outro assunto, é um outro debate. As empresas, elas não ficam brincando, eu quero lucro X, Y ou Z. Na verdade, existe entre elas uma taxa de lucro médio, que varia no mundo inteiro entre 14% a 20%. Não mais do que isso. Quando você está em momentos de crise, você é mandado embora. Você passa a ser desempregado. Você passa a ser um trabalhador sem emprego. Não um colaborador sem emprego. Não existe colaborador sem emprego. Existe trabalhador desempregado, né? O formidável ataque ideológico neoliberal formatou consenso pelo avesso. Tudo que era sólido se desmancha no ar. Emprego estável é privilégio. Regras de previsibilidade foram traduzidos como burocracia. Concordo, Diego. Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês tenham a dimensão de que quando a gente fala da cidade, ela é resultado da produção do trabalho dos indivíduos. Ela é resultado do trabalho da sociedade. E em países como o Brasil você tem um probleminha. Porque a gente tem um conceito que é a chamada socialização capitalista da produção. Ou seja, a cidade ela é produzida, ou seja, então, quando eu falo a produção da cidade, é a produção no sentido da riqueza. Ela é edificada, você constrói um ambiente construído, né? Você tem atividades econômicas, quer dizer, a gente teria que entrar no campo da economia política, né? O modo como ela é toda estruturada, toda ela é organizada, né? O modo como os diferentes agentes são articulados de modo indissociável, né? O modo como você organiza a cidade para fazer com que o trabalhador saia da sua casa até o local de emprego, né? O local onde ele trabalha, né? Onde ele executa uma atividade laboral. Então, a cidade contemporânea, a partir da Revolução Industrial, ela passa por todo um processo de reorganização. As cidades no passado também são resultados do trabalho, né? Mas na cidade capitalista, o conceito da socialização capitalista da produção, o que ela gera nesse processo? Ela gera um processo de desigualdade na distribuição da riqueza da própria cidade. Eu vou dar um exemplo banal para vocês, que vai ser assunto nosso mais adiante, né? Trazendo a ideia da teoria, do conceito e da praxis. Vamos falar de Covid muito rapidamente. Hoje eu fui vacinado, graças a Deus. Ainda não virei jacaré. Você pega uma cidade ou um município como Curitiba. Então, se você entrar no site de Curitiba, a prefeitura ela vem emitindo decretos, leis, né? No sentido de segurar, no sentido de tentar controlar as taxas de incidência e de mortalidade nos diferentes distritos sanitários que você tem dentro do município. Quando você olha do ponto de vista prático, e eu estou trabalhando porque eu tenho 8 áreas aqui em Curitiba que eu estou monitorando por conta de um projeto de pesquisa, o que você percebe é que certas áreas da cidade, elas têm uma taxa de incidência de contaminação de Covid e de mortalidade superiores a outras. Quer dizer, você vai falar, professor, mas isso é óbvio. As áreas mais ricas, os bairros mais nobres, né, são melhores dotados de infraestrutura, têm melhor qualidade de vida,
índice de desenvolvimento humano mais elevado, melhores condições, mais acesso à saúde, etc, etc, do que os bairros pobres, beleza. A questão é que você tem que comprovar isso do ponto de vista científico. Então, quando a gente começa, se a gente pega Curitiba, eu posso até trazer isso em outro momento, nós temos mapas que mostram a questão dos chamados índices de vulnerabilidade social e econômica, que mostram que todos produzem a cidade, enquanto riqueza. Né? Como o Henri Lefebvre coloca lá no capítulo, a cidade é obra. Né? Ele se remete à ideia de obra na cidade anterior à industrialização, mas a cidade continua sendo obra. Ela é criação nossa. Mas a cidade, na dimensão do capitalismo, no modo de produção capitalista, ela também passa a ser uma mercadoria especial. A gente vai discutir isso mais adiante. Mas ela é riqueza. E essa riqueza ela é distribuída de modo desigual. E aí, quando você vem para países como o Brasil, isso se torna mais latente, mais tenso. Né? Isso salta aos olhos. E aí é o desafio de quem trabalha com a gestão pública. Como é que você faz, por exemplo, esses decretos que eu, enquanto Poder Executivo, emito para poder conter a pandemia, chegar até as pessoas mais vulneráveis de modo efetivo? Porque você parte do princípio que o decreto é para todos, mas ele não chega. Ele chega para mim de um jeito, mas para o sujeito que está lá no Caximba, que é uma das áreas mais pobres de Curitiba, ali na região sudoeste do município, ela chega totalmente de modo diferente, ou na verdade ela não chega. Para poder exemplificar isso, trazer para a nossa realidade. Óbvio que agora, nesse momento, o regime é presencial, é remoto. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu sempre, em sala de aula, num dado momento, eu chego e converso com os alunos e falo, vem cá, você é aluno, é estudante de universidade. Quando você olha toda essa galera, né, que está circulando, quem que você julga que seja a figura central no processo de formação, da sua formação? Qual que seria a resposta que as pessoas dão? Quem é a figura central na formação dos discentes, das discentes? Que vai estar ali criando mão de obra para o mercado de trabalho? Qual é a resposta? Professor? É professor? É professora? Resumindo, eu vou te dizer que professor é só uma parte. Eu vou te colocar que, guardadas as devidas proporções, o pessoal terceirizado que está dentro do setor, que limpa a sala, varre a sala, tira o pó, que limpa os corredores, que limpa os banheiros, eles são tão importantes quanto eu, André, doutor, mestre, doutor em geografia, na formação de vocês. Porque se eu não tiver essas pessoas, eu não consigo ter um ambiente sadio para poder conviver com vocês e desenvolver as aulas. Não é só o professor. Concordo. Não tem aula. Não tem aula. É o professor, é a galera que faz a limpeza do setor, é a galera que faz a segurança do setor, são os técnicos administrativos, são vocês. Dá para entender esse processo? Só que o que acontece? Óbvio, eu não estou dizendo aqui, defendendo que todo mundo ganhe o mesmo salário. Aí a gente entraria num outro debate. Mas o que eu estou dizendo é que se eu e a pessoa que limpa a sala e o banheiro são fundamentais no processo de formação de vocês,
tanto eu como essa pessoa, seja ela um homem, uma mulher, não importa, nós teremos que ter o direito à cidade de modo igualitário. Sim. Porque eu sou trabalhador e essa pessoa é trabalhadora e nós estamos atuando no processo de formação de pessoas que vão também ser trabalhadores. E o que em geral acontece com essas pessoas que executam atividades que a sociedade coloca como, né, coisa de segunda, terceira, quarta, quinta categoria? É como se eles fossem cidadãos de segunda, terceira classe. Marginalizados. São marginalizados. Qual é o desafio da gestão pública? A inclusão. Deu para entender? E até a fala de Oi? até a fala de terceirizados, né? Já tá terceirizado, já rebaixa além do trabalho e desconsidera a pessoa mesmo. Sim. Economicamente. Não, você tem plena razão. Sabe, é óbvio, você tem na história da cidade também, e com a Revolução Industrial, eu já vou encerrar a aula, tá? Nós temos dois outros conceitos, ou na verdade são vários conceitos, tá? Mas eu tenho aquilo que a gente chama de divisão territorial do trabalho, DTT, né? A gente consegue observar isso na cidade, né? Territórios que também de modo indissociável, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da geração da riqueza, eles se articulam, né? Mas cada um exerce, executa uma determinada tarefa, e você tem aquilo que a gente define como a divisão social do trabalho, que é inerente ao trabalhador. Óbvio que isso é altamente complexo, porque isso passa não só pela questão do que é ser ou não trabalhador, mas passa, por exemplo, também pela questão de gênero. A gente sabe, infelizmente, para quem nega ou quer negar isso, que abra os olhos. Mas a gente vive numa sociedade onde as mulheres trabalhadoras não são colocadas no mesmo patamar que os homens trabalhadores. Né? A começar pela questão, por exemplo, do assédio, do salário, né? Da precarização, o fato de que a mulher muitas vezes ela tem dupla, tripla jornada, né? Quer dizer, a discussão ela é extremamente complexa, né? As questões de gênero que pulsam, porque não é só o menino que veste azul e a menina que veste rosa. Dentro dessa dimensão você tem outras situações e que estão todas inseridas dentro do mundo do trabalho. E quando a gente pensa em política pública, né, no ambiente da cidade, e daí a importância de se entender da onde surge essa cidade, quem produz essa cidade, a gente tem que considerar todos esses aspectos. Pois é, professor, falando dessa questão de gênero, me ocorreu duas lembranças. Uma é ali na Rua 15, que tem, eu acho que umas Casas Bahias, que foi a primeira vez que eu vi uma mulher transexual vendedora na loja. Eu achei tão magnífico, assim, de ela estar inclusa na sociedade, assim, sabe? E a segunda eu acho que ela é gerente, que é o mercado ali perto da Autor Pardinho, sabe? E que também é uma mulher trans, que ela é, eu acho que chefe, alguma coisa assim. Isso é desmistificando, quebrando, né, paradigmas, tentando evoluir como sociedade. A gente ainda está em passos curtos, assim, para se tornar cidadãos mesmo, mas eu acho que a gente está caminhando, assim, e essas poucas iniciativas que eu vi e que eu vejo que me inspira a tentar alguma coisa. Pode ser, eu vou além. Que bom que você tenha esse olhar. É fundamental que a gente adentre a cidade, né?
Eu que sou paulistano, paulistano parece louco, né? A gente sempre costuma brincar, se no Rio de Janeiro você vê um sujeito de terno e gravata correndo ao meio-dia e parar e perguntar para ele de onde você é, eu sou de São Paulo. Paulistano é acelerado. Então, a gente não para olhar a cidade, para ler a cidade, para ler as pessoas que circulam na cidade. Mas eu falei da questão da inclusão de gênero, né? A gente vai retomar isso, talvez um pouco mais para frente do curso. Mas, por exemplo, pensa também na população de rua. Essas pessoas também produzem a cidade, só que de um modo marginal. E elas são cidadãs tão quanto eu. Quer dizer, na verdade, elas não são consideradas. Mas a gente tem que desmistificar, inclusive, o que é ser marginal. Né? Quando eu falo marginal, não é no sentido do crime. Né? É o marginal no sentido de sair do centro. Né? Ele está à margem da centralidade, sim, da totalidade. Mas ele também produz a cidade. E quando a gente pensa em cidadão, a gente também pensa naquele ser pleno de todos os direitos, né? Gozando dos direitos. Se for pensar, muitas das vezes eu nem sei se eu consigo ser um cidadão dentro do meu próprio país, porque muitas das vezes eu acho assim, que não consigo gozar de todos os direitos, ao menos, que a Constituição me garante. Então, isso me faz pensar que talvez eu ainda não consiga ser 100% um cidadão. Nem você... Tipo, ainda me esforço. Sabe? Acho que não sei se é... Não, isso eu acho que é um aspecto que a gente pode retomar, e a gente vai ter a oportunidade de retomar quando a gente for discutir a questão da relação entre a cidadania e democracia. Né? Porque aqui no Brasil, e isso a mídia, infelizmente... eu estou encerrando a aula, vou acender meu cigarro. A mídia reforça muito isso, de que a ideia da democracia ela sempre está vinculada ao momento das eleições. Então parece que nós somos cidadãos somente a cada 2 anos. E a mídia reforça isso o tempo todo. Né? No mais, parece que nós não somos. A gente parece que perde essa dimensão, essa perspectiva do que é ser cidadão, de quais são os seus direitos e deveres. E óbvio que isso passa não só por mim, mas passa pelos agentes políticos. Eu fui chamado de idiota por ficar dentro de casa. Me sinto orgulhoso de ser chamado de idiota. Eu não vou mencionar quem foi o energúmeno que soltou isso. Mas é um direito meu, de proteção à saúde. Só um minutinho que você quer falar, o Diego só colocou, o único setor que consegue equilibrar um pouco a balança homem e mulher é o setor público, concurso público. Diego, é verdade, a gente precisa conversar isso em outros termos. A questão da isonomia é um fato. No setor público isso é muito mais eficiente do que dentro da realidade da iniciativa privada. A professora ou o professor, por exemplo, ganham o mesmo salário. Ponto, acabou. Né? O que vai fazer a diferença é se um é mestre e se o outro é doutor. E o tempo de carreira que você tem dentro. Não importa se você é homo, hétero, X, Y, Z, preto, branco, azul, amarelo, homem, não interessa. Professor, e hoje na área da segurança, onde eu estou situado, né, as mulheres vêm se destacando muito, principalmente nos cargos de alto escalão, para delegados, por exemplo, né, delegadas. Então, enquanto os homens aí estão tomando cerveja e se bebedando, a mulherada está estudando bastante, é o que eu venho observando, e vem pegando as principais vagas do setor aí, a mulherada está apavorando. Então, está difícil concorrer com elas. Porque um dos grandes desafios que nós temos no século XXI é a questão da mulher. Eu sou... A minha mulher
ela trabalha com questão de gênero, de violência dentro da universidade. Eu dou todo apoio a ela. Óbvio que, quando se trata do assunto mulher, eu falo nas aulas, mas em geral eu calo a boca, eu só apoio, porque eu não sou mulher. Né? Eu não tenho dimensão do que é, por exemplo, ser assediado. Né? Mas eu já fui em manifestação aqui em Curitiba de apoio às mulheres, mas eu fui lá caladinho, só como homem, apoiando. A luta é delas, o que eu posso fazer é o meu apoio. Né? Eu me sinto impelido de dar qualquer pitaco, né, sobre a discussão que elas travam, mas eu apoio a batalha, apoio a luta. Show de bola, professor. Obrigado pela explanação. Gente, certo? Nos vemos semana que vem? Ok, obrigada. Tá, essa aula aqui, ela tá gravada. Para quem não pôde assistir, eu vou subir ela lá para o canal do YouTube, e mando por vocês por aquele e-mail que chega para todos via o FPR Virtual, o endereço do canal, né? E avisando, olha, a aula do dia 19 já está disponível no canal do YouTube. Obrigada. Tá bom?